E nós vamos abordar aqui 3 pontos principais. O princípio da insignificância e a improbidade administrativa, medida cautelatória de indisponibilidade de bens e os seus contornos, e os excessos na lei de improbidade. Bom, já deu para sentir que tem tempero vindo aí, né, gente? Vamos lá, cronômetro ligado. Doutor Pedro, por favor, sua manifestação. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a presidente Juliana de Almeida Pitinin, e estendendo o cumprimento que faço a ela, a todos os presentes aqui, aos meus colegas desembargadores, a desembargadora Ieda Tias, que está aqui presente, os colegas advogados, estudantes de direito. Quando a doutora Cristiana me convidou para ser debatedor do tema, eu até tinha falado assim, eu presido uma mesa. Ela falou, não, eu gostaria que você fosse debatedor desses temas, em razão dele estar muito relacionado à aplicação do direito em si, do cotidiano do judiciário. Então, eu aceitei. E aí eu fui fazer uma pesquisa, evidentemente, a respeito da aplicação do princípio da insignificância na improbidade pelos tribunais. E eu fiz do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, aos tribunais de justiças estaduais, pelo menos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, que é o nosso Tribunal de Justiça. Claro que eu não vou adiantar qual que seria, mas apenas que é um tema instigante. Por que é um tema instigante? O professor Fábio Medina Osório acabou de dizer sobre a questão da natureza jurídica, das sanções da improbidade administrativa, esse novo direito sancionador ou administrativo sancionador. E, enfim, do direito penal. Quando a gente fala... E aí eu acho que é interessante, só para abordar, dar início ao tema, eu colocar algumas considerações sobre o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, na realidade, é um critério de facilitação para o intérprete examinar a tipicidade do fato colocado ali como um fato típico, como um crime. E o exame dele em si leva necessariamente a você examinar o conceito do crime sobre o ponto de vista analítico, que qual seria esse? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico, você pode desdobrar, dissecar em 4 elementos, que seria a conduta dolosa ou culposa, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. A tipicidade, por sua vez, ela se subdivide em tipicidade formal e tipicidade material, ou também denominada congruente. Bom, para se considerar um fato típico, você vai desdobrando e examinando cada uma. E quando chega na tipicidade, como eu já falei, ela é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal é a adequação da conduta àquela descrita na lei. Mas só isso não basta. Tem que haver a tipicidade material, ou seja, se essa conduta atingiu, de certa forma, com um grau de lesividade considerável, o bem jurídico que se quer proteger. Então, por exemplo, no caso que nós temos aí, no crime de furto, onde você tem subtrair para outra e coisa ali é móvel. Qual que é o bem jurídico tutelado? É o patrimônio. E o indivíduo furta uma barra de chocolate de um supermercado.
aplica-se o princípio da bagatela na hora. Por que se aplica o princípio da bagatela? Porque ao examinar, e aí vem, por isso que é um critério facilitador do intérprete examinar a tipicidade, o crime, o fato. Porque, embora a conduta tenha sido dolosa, tenha havido um resultado, tenha havido um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, como também tenha havido tipicidade formal, a tipicidade material, ou seja, o grau de lesividade daquela conduta não atinge o bem que o legislador se pretende proteger. E daí ele torna a figura atípica. Certo? Então, o princípio da bagatela, ele funciona, tem essa finalidade. E a finalidade vai além. Por quê? Porque ela é calcada em determinados princípios que visam a limitar o direito punitivo do Estado. E são baseados no quê? No princípio da subsidiariedade, no princípio da mínima intervenção possível e do princípio da fragmentariedade. Isso tudo são princípios retores do direito penal que levam necessariamente, que devem, vamos dizer assim, servir de norte para o legislador. Por quê? Porque o direito penal é a última ratio de proteção dos bens jurídicos. O direito se preocupa em proteger os bens jurídicos, mas o direito penal, ele daí a caráter de subsidiário dele, ele só se preocupa em proteger aqueles bens jurídicos mais sensíveis, ou seja, em que aqueles outros ramos de direito não são suficientes para a sua proteção eficaz. Daí a aplicação do princípio da subsidiariedade. Transportando esse princípio aqui para a improbidade administrativa, que não é essa improbidade administrativa, como já todo mundo aqui já ficou bem examinado e explicado, que não se trata de uma sanção, não é um direito, não é um ilícito penal, não é um ilícito penal, mas por fazer parte, por integrar o poder sancionador do Estado, aplica-se, principalmente em relação às sanções, que muitas sanções ali não têm só a finalidade de reparação do dano, mas sim também de restritivas de direitos, como a suspensão dos direitos políticos. Aplica-se algumas regras e garantias do direito penal e princípios constitucionais do direito penal. Transportando para isso, existe a problemática de que, eu estou vendo aqui o horário, a problemática sobre se estabelecido a improbidade, cometido o ato de improbidade administrativa, em que os tipos, ao contrário do direito penal, não são tipos fechados, são tipos abertos, em que muitas condutas e o que se pune ali é a desonestidade, ou seja, é a transgressão do dever de honestidade do servidor e do agente no desempenho da sua função. A existência por si só da improbidade traz um dificultador para o reconhecimento do princípio da insignificância. Por quê, na minha visão? Porque a moralidade administrativa é que é afetada. Sendo a moralidade administrativa que é afetada, o bem trata-se de um bem incorpóreo. Porque pune-se a improbidade, pune-se a conduta, não só porque ela a conduta está trazendo enriquecimento ilícito para o agente ou para terceiro, mas também quando ela
independentemente de enriquecimento ou prejuízo, ela fere um dos princípios da administração pública, que não são princípios axiológicos, eles são princípios deontológicos, eles estão previstos no caput do artigo 37, no artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa. A lesividade ao bem jurídico, a moralidade pública, ela nasce em razão da própria conduta. Daí porque, na minha opinião, eu vejo uma certa dificuldade de se aplicar o princípio da insignificância. Quando se trata de mera irregularidade ou mera legalidade, se afasta a improbidade, não pela ausência de lesividade à tipicidade material, mas sim por ausência de conduta dolosa que levaria à improbidade administrativa. Eu acho que já acabou o meu tempo em relação às outras questões da nossa temática, nós ficaríamos para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Vocês têm ideia do que é caçar a palavra de um desembargador? Estou um pouco constrangida, mas faz parte do negócio. Raquel, por favor, seu tempo. Boa tarde a todos. Cumprimento minha cara amiga Juliana Piscini, o ilustre desembargador Pedro Bittencourt, agradeço o convite da doutora Cristiana Fortini, cumprimento as senhoras e os senhores. Inicialmente, como uma consideração geral a respeito do princípio da insignificância, eu gostaria de vinculá-lo, primeiro, a uma compreensão que surge na interpretação da Lei 8429, que, por sua vez, foi uma lei que surgiu no ordenamento jurídico do país em um momento muito específico, como bem lembrou o professor Fábio Medina. Nós tivemos a crise do governo Collor ali no final de 92, e a Lei de Improbidade Administrativa, ela surge como uma resposta, uma tentativa de resposta à franca manifestação social de intolerância àquilo que surgia naquela época, expresso, comprovado, em proporções que hoje sabemos infinitamente menores do que veio a se expressar e evidenciar nos últimos anos. A Lei de Improbidade Administrativa, e é muito importante a gente localizá-la nesse momento histórico, ela vem 5 anos depois da Constituição de 1988, que foi uma Constituição que tenta trazer para o Brasil algo que, no direito comparado, já existia há muito tempo, que é a ideia de efetivo Estado democrático de direito, e outorga aos cidadãos de prerrogativas que no Brasil ainda não tínhamos conquistado, uma vez que vivíamos, antes de 88, um período longo de ditadura e de redemocratização. Então, enquanto o mundo implantava o Estado Democrático de Direito, a gente estava aqui vivendo uma ditadura. Vem a Constituição de 88, outorga uma série de vantagens e, imediatamente depois, a gente entra simultâneo, temporalmente, num movimento temporal de redução da estrutura do aparato do Estado, de adoção de ideias de privatização, sem nenhuma vinculação efetiva de combate à corrupção no país. E essa Lei 8429, ela vem inspirada por essa outorga de prerrogativas aos cidadãos, por um empoderamento dos cidadãos em relação à posição de nós também intoleramos práticas nepotistas, de desvios, teratológicas corruptas. E toda lei que ela surge num momento como esse, ela corre um sério risco que, no caso da Lei 8429, é real, efetivo e comprovado. Quando existe uma intolerância em relação a uma determinada realidade, se no tratamento daquela matéria a gente estabelece normas muito rigorosas, corre-se o risco de se fazer como quando a gente pega uma banana e aperta. Se você aperta uma banana na mão, a banana sai e você fica só com a casca. A sensação que eu tenho é que a Lei 8429 foi isso. No momento em que o Brasil falou assim, chega, a gente não quer mais isso, e é muito importante que 25 anos depois, em 2017, a gente lembre o que aconteceu com a Lei 8429, que agora nós também com a Lei Anticorrupção e com a discussão do abuso de autoridade, em um momento histórico muito parecido. É muito importante que a gente olhe para trás 25 anos depois, para
lei de improbidade administrativa, porque ela foi a resposta legislativa a um momento muito parecido com o que a gente está vivendo, de uma concepção social de intolerância em relação a práticas corruptas, uma exacerbação em relação ao que legislativamente se entendia intolerável. E o que aconteceu? A Lei 8429 apertou muito e muita coisa ficou com a casca na mão. E quem foi tirando a banana de dentro e deixando só a casca foi a jurisprudência. E a jurisprudência veio se consolidando nos últimos anos nesse sentido. Se a gente for pensar na literalidade da lei, a ofensa, a princípio, caracteriza a possibilidade de aplicação de penas cumulativas, que numa interpretação restritiva significaria todo mundo que cometeu ilegalidade cometeu improbidade. Cometeu improbidade está no artigo 12, inciso 3º da Lei 8429. Vão perder direito político, vão fazer isso acontecer. Em proporções menores, mas seria isso. E a jurisprudência precisou adequar, porque diante de efeitos que, de fato, não eram compatíveis numa correlação lógica com a finalidade legal perseguida pela Lei 8429, precisou-se fazer um temperamento. E aí surge um elemento muito importante, que é o princípio da proporcionalidade. E é aqui que eu queria chegar para chegar no princípio da insignificância. A ideia de proporcionalidade, ela está na Lei 8429, mas ela está no artigo 12, seus incisos, nas gradações que a lei expressamente estabeleceu em relação à multa civil, proibição de contratar com a administração pública e receber benefícios e isenções fiscais, uma vez que a lei estabelece que multa civil de até, suspensão do direito de contratar com a administração de tanto a tanto, suspensão de direitos políticos de tanto a tantos anos. Então, havia um espaço expresso na lei em que se admitia um juízo não seria nem de necessidade especificamente, mas seria de adequação à menor restrição possível, ponderando-se o custo e o benefício, a proporcionalidade em sentido estrito. Isso está expresso na lei. Só que está expresso na lei na quantificação de penas impostas cumulativamente na literalidade dos incisos do artigo 12, que prevêem esses incisos punições que seriam aplicáveis simultaneamente, uma vez caracterizado um dos ilícitos, ou do artigo 9º, ou do artigo 10º, ou do artigo 11º. O que a jurisprudência fez com mais facilidade primeiro foi falar, olha, a proporcionalidade não é só aquela expressa na literalidade dos incisos. É possível que se faça proporcionalidade também na definição de quais penas vão incidir. Então, dependendo do médio, do grave ou do leve potencial ofensivo de uma infração que se qualifique como improbidade administrativa, eu posso aplicar só a multa civil. Ou eu aplico a multa civil e a proibição de receber benefícios. Ou eu aplico a proibição de receber benefícios e mais a suspensão de direitos políticos. Ou, se for algo muito grave, eu aplico tudo. E aí, o que acontece? No momento subsequente, a gente adota a proporcionalidade não para definir quais sanções serão aplicadas em qual medida, como a lei já admitia, nos termos da lei. A gente usa a proporcionalidade para definir há improbidade ou não há. A proporcionalidade, ela surge como um critério definidor da infração de improbidade administrativa do ponto de vista da tipicidade material da conduta enquadrável nos limites da Lei 8429 e afastando claramente a interpretação literal da lei. Então, aí é aquela concepção do ordenamento jurídico como um todo, do sistema jurídico que tem que ser interpretado com uma visão de que princípio também é norma vinculante com eficácia positiva e negativa, e quando aplicada a proporcionalidade com eficácia positiva e negativa, não é proporcional, posto que desnecessário punir com as penas cumulativas do artigo 12, inciso 13, quem usa 3 folhas de papel para imprimir o trabalho da escola antes de ir para lá sendo um servidor público. Ou seja, a proporcionalidade, ela deixa de ser um critério apenas reitor de qual pena incidirá e, se incidentes essas penas, quanto dessas penas incidirá. Ela passa a ser um critério que indica, antes de tudo, existe improbidade administrativa? E aí se pergunta, existe improbidade administrativa por quê? E é necessário qualificar isso como improbidade administrativa? Isso é a forma menos restritiva que eu tenho de punir esta conduta, ou essa conduta vai ter um efeito só disciplinar, de ressarcimento civil e, eventualmente, de uma contravenção, ou nem isso, porque, na maioria das vezes, quando não tem improbidade, não vai ter nem a punição penal.
E, nesse sentido, a gente precisa vincular a insignificância à incidência da proporcionalidade como um critério que limita a definição da improbidade administrativa. E aí a insignificância, eu queria muito insistir nisso com vocês. Não como o princípio da bagatela do direito penal. Para mim, um dos grandes problemas que a gente tem no direito administrativo contemporâneo é em relação ao direito sancionador como um todo, na esfera disciplinar e de improbidade administrativa, e no direito penal buscar toda a inspiração. O direito penal é uma esfera específica da ciência jurídica que estabelece a intervenção restritiva máxima que se pode fazer com o indivíduo. E que restrição é essa? A restrição da liberdade. E é por isso que, em relação especificamente ao direito penal, a gente tem o princípio da intervenção mínima. Porque o Estado ele não pode sair por aí tirando a liberdade dos outros à toa, não. A sanção penal ela tem um vigor extremamente acentuado. E buscar numa esfera que tem essa lógica, princípios para aplicar na esfera disciplinar, é um absurdo, não tem o menor sentido. E para aplicar na lei de improbidade, a meu ver, exige temperança, parcimônia e muito comedimento. É preciso que a gente busque no próprio direito administrativo quais são os elementos que limitam, e elementos existem, a gente não precisa do direito penal para isso. Se a gente entender o que é proporcionalidade e a gente entender que é preciso que a definição da improbidade se dê de acordo com o ordenamento jurídico, que o ordenamento jurídico abrange a Constituição, que dentro da Constituição tem princípio implícito e que princípio implícito obriga positivo e negativamente todo mundo que o aplica e que exerce competência pública, a gente sabe que só tem improbidade se proporcionalmente isso qualificar-se como razoável na realidade administrativa. E se isso não se qualificar como razoável, aí eu tenho a ideia de insignificância como um elemento capaz de excluir a tipicidade material. 10 minutos é pouco tempo, mas a gente precisa ser bem objetivo, sim, para a gente conseguir enfrentar os assuntos que nós temos aqui em tema. O Roberto vai deixar para a gente na próxima ali, Roberto? Para que a gente chegue, então, às perguntas. Vamos lá. Vejam que a pergunta começa com uma afirmação e está posta da seguinte forma: a jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da insignificância em relação à improbidade administrativa, visando a que se evite uma discricionariedade incontrolável do julgador. Quais os parâmetros mínimos e objetivos para se garantir a aplicação do princípio? Posso falar primeiro. Em relação aos parâmetros mínimos que ensejariam a aplicação da significância, no caso da insignificância em caso de improbidade administrativa, a primeira coisa que eu preciso destacar para vocês é que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados reiterados, terminou por fixar que, nos casos em casos em que o potencial lesivo decorrente da infração seja um potencial mínimo, seja um potencial reduzido, não há que se falar em improbidade administrativa. E existem alguns casos que foram clássicos e que se tornaram leading case dessa matéria. Um dos casos se deu em relação até a um agente político que hoje é complicado utilizar esse caso como paradigma, que foi o César Maia. O César Maia permitiu que no Rio de Janeiro fosse aplicado uma determinada verba orçamentária para a construção de uma igreja em homenagem a São Jorge. E foi ajuizada uma ação civil pública em que se discutiu que, especificamente naquela circunstância, havia sido violado o princípio da laicidade do Estado. E, tendo sido violado o princípio da laicidade do Estado, ocorreria improbidade administrativa e seria o caso da aplicação das penas previstas no artigo 12, inciso 13. Não havia comprovação de enriquecimento ilícito naquele caso, nem havia comprovação de lesão ao erário naquele caso
naqueles autos, naquele processo especificamente. Então, a gente estaria no caso de violação a um princípio, que é o princípio da laicidade do Estado. Já é um caso complicado da gente discutir, por quê? Porque no Brasil, toda vez que mexe com religião, mexe com todos nós. O voto condutor, por exemplo, vencedor do acórdão no Superior Tribunal de Justiça, afirmou: o Estado brasileiro é laico, mas não é ateu, nem ímpio. Já é um negócio, né? Então, vamos adiante. Superado esse aspecto, a discussão era: cabe qualificar isso como improbidade administrativa? E o entendimento, invocando a ideia de insignificância, é: o valor afetado não justificaria a aplicação das penalidades. E aí, em relação ao valor afetado pela conduta, não se tem como proporcional a incidência das sanções previstas na Lei 8429, por isso se desqualificaria a incidência dessas sanções. Eu gostaria de fazer uma observação. Quando fala valor, todo mundo pensa em valor econômico. A Lei de Improbidade Administrativa, ela não tem relação específica e exclusivamente com valor econômico. A Lei de Improbidade Administrativa, ela tem ideia de valor igual a interesse público primário. Por vezes, o valor é pequeno, mas o que se compromete em matéria de moralidade administrativa é imenso. Eu considero pouco provável que valores grandes não comprometam nenhum valor pertinente ao interesse público primário. Mas o oposto pode acontecer. Existe um caso que foi julgado também no Superior Tribunal de Justiça, em que no município de Vacaria, um agente político utilizou um veículo do município para fazer o transporte da sua mudança, utilizando 3 guardas municipais. Eu estou muito sensível com essa coisa de mudança, que eu mudei no final de semana. E minha vida está em caixas. Eu fiquei muito sensível com o agente político e, ao mesmo tempo, inconformada, porque todo mundo sabe que o uso de bem público como qualquer veículo não se pode dar fora da finalidade legal. E o uso do trabalho de agentes públicos, mais grave ainda. Por mais que a gente odeie abrir caixas, eu odeio com todas as forças que vocês podem imaginar no meu ser, meditativo e terapeutizado, embora não pareça, eu odeio abrir caixas, mas nem por isso se considera de menor valor comprometido o uso do trabalho de agentes públicos no interesse privado. Vamos combinar, ele pagou os R$ 8,67 da gasolina, isso não resolveu nada. Ele se dispôs a ressarcir o dia de trabalho do guarda municipal, isso não resolveu nada. Não é insignificante confundir o espaço privado com o espaço público. Não é insignificante. Agora, voltemos a outra situação que eu mencionei na introdução. E quando a gente pega aquele telefone da repartição e liga para casa para saber se o pai está bem? O pai está doente, você está ali nervoso, o celular está sem bateria, você pega o telefone, liga para casa e fala: e aí? E aí você vem dar palestra e está sem o papel, você não trouxe o A4, e está lá o papel do órgão público, e você imprime aquelas 4 folhinhas para ter as referências que você quer falar na porcaria da palestra. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Então, o que a gente tem em discussão nessa circunstância? Se, neste caso, se justifica falar em improbidade administrativa ou não. O STJ aplica a insignificância em muitas circunstâncias para excluir, mas ele faz o seguinte cuidado, porque, em alguns casos, os tribunais de segundo grau de jurisdição falam: aplica-se a insignificância e aplica a multa civil. E aí o STJ falou ou uma coisa ou outra. Ou você aplica a insignificância para resultar em atipicidade, e aí nenhuma sanção é aplicável, ou você aplica proporcionalidade e define se uma ou mais sanções são cabíveis, e nas sanções eventualmente cabíveis, em que haja gradação prevista na lei, use a proporcionalidade para definir. No caso do município de Vacaria, o STJ falou: há improbidade administrativa. No caso do prefeito César Maia, falou: não há improbidade administrativa. Existem outros casos que são paradigmáticos, mas em relação à redução do tempo, temos 5 minutos nesse momento, e eu prometi que hoje eu vou ficar cravada, encerro a minha participação. A pergunta é: a jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da insignificância? Se a gente entender que jurisprudência é um apanhado, um número de julgados, de precedentes num determinado sentido, eu falaria aos senhores que há jurisprudência admitindo o princípio da insignificância, mas há jurisprudência também não admitindo o princípio da insignificância. Apenas no STJ, a primeira turma do STJ admite o princípio da insignificância. A segunda turma já não admite o princípio da insignificância. Tenho aqui precedentes a respeito disso, justamente uma da primeira turma entende que
em razão, não se pode transmudar qualquer ilegalidade, ou seja, em improbidade. E por isso que a improbidade precisa-se da conduta desonesta, da significância da lesão ao bem jurídico a ser tutelado. A segunda turma, capitaneada pelo ministro Herman Benjamin, por exemplo, já diz que não aplica-se o princípio da insignificância princípio da insignificância em questões de improbidade administrativa. Por que não se aplica? Por quê? Porque a ofensa à moralidade administrativa, o que ela por si só é significante. Um dado, ontem foi publicado a súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, que proibiu, diz que não cabe a aplicação do princípio da insignificância contra os crimes, em relação aos crimes contra a administração pública. Então, se a gente pensar que a prevaricação, no artigo 319, se não me falha a memória, é crime de menor potencial ofensivo e que se aplica até a Lei 9.099, em que o sujeito pode ser apenado, pode ser a suspensão do processo, enfim, uma pena, uma aplicação, uma sanção muito inferior ou muito mais branda do que a da improbidade administrativa, nós vemos que a tendência no Superior Tribunal de Justiça é de não aplicação. Como aqui no Estado, no nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a pesquisa que eu fiz foi de rejeitar a aplicação do princípio da insignificância. São Paulo também não admite. O exemplo até que a doutora Raquel deu, um dos exemplos, ele se refere ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi a questão do celular, se não me engano, do vereador que tinha um celular funcional, mas que também fazia ligações para particulares e foi condenado por improbidade administrativa. Então, só o Rio Grande do Sul é que admite o princípio da insignificância na improbidade administrativa. A realidade é daí que eu vejo, e aí eu tenho um ponto aqui de discordância, que eu acho que não é ponto de discordância, é modo de encarar. Ao preceito, ao tipo e a sanção em relação a ele. A sanção só vai existir, só vai ser aplicada se configurar a improbidade. Se não configurar a improbidade, não há que se falar em sanção. Então, a proporcionalidade, existindo a improbidade, o reconhecimento da improbidade, por si só, levaria à aplicação da sanção. Aí sim, em razão a aplicação da pena de improbidade cometida, é que se observaria o princípio da proporcionalidade da adequação. Só falo em proporcionalidade em relação à sanção se houver a existência da improbidade. Se não houver a existência da improbidade, não há que se falar uma norma não é primária, uma norma principal é a outra norma secundária. Então, o que nós temos é isso. Eu não vejo como dizer que uma ação, uma conduta é ímproba, mas como ela é de uma forma ela é tão insignificante que não caberia nenhum tipo de sanção. Não. Eu acho que a insignificância da conduta ou a irregularidade, se ela for meramente irregular, ilegalidade, se não houver aquela conduta, aquele elemento subjetivo exigido, que é o dolo, que é o elemento da desonestidade, daí para mim a dificuldade de admitir dolo genérico, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que basta o dolo genérico, para mim a improbidade tem que ter dolo específico, que é agir com um especial fim, que é esse elemento de ou no completamento para si ou
para terceiro, né? E de entender a dificuldade. Eu também tenho uma dificuldade de entender sobre improbidade culposa, mas aí tudo bem, porque eu não vejo... ninguém é desonesto por culpa. Todo mundo é desonesto por intenção, age com desonestidade intencionalmente, né? Tempo esgotado, gente, então eu da próxima volta. Eu, há 15 anos, me dedico à pesquisa do difícil papel de julgar, né? E parte das perguntas tem essa nota característica, né? De como a gente controla os limites do julgador, né? Como é que a gente consegue ter parâmetros objetivos para que quem está do outro lado da decisão tenha uma ideia de segurança, né? Porque se eu leio a jurisprudência e não sei como ela se comporta, eu não direciono a minha conduta, né? Com essa toada, então, vem a segunda pergunta. Ela quer direito de resposta. Eu preciso responder, porque a segunda turma tem 2 julgados que eu estou com eles em mão em que admite o princípio da insignificância. Um deles em relação ao município de Governador Valadares, em que o ex-prefeito deixou de repassar para a Seguridade Social, para o INSS, toda a verba recolhida em relação aos servidores de cargos comissionados e contratados. E a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou a insignificância para falar não há improbidade administrativa nesse caso por causa da insignificância. Sob que parâmetro? Deixou-se de repassar para o INSS os valores para evitar que o município fosse inscrito num cadastro e tivesse os seus fundos bloqueados. E ainda tem mais 2 outros acordos em que a segunda turma admitiu a insignificância. E a primeira sessão do STJ também. Logo, deixa eu só... Ela fala, parece ela parece uma metralhadora giratória falando, mas na realidade ela o corpo do acordo, ou seja, as razões colocadas. Eu li o acordo também sobre a questão. Ela retira a tipicidade da conduta na conduta típica, porque eu coloco bem a coisa e eles titubeiam na fundamentação, no seguinte sentido: eles usam o princípio da insignificância como obter dictum, não como ratio decidendi aí dentro. Por quê? Porque eles fazem da seguinte maneira: eles falam, olha, não houve dolo, não se pode acoimar essa conduta de dolosa, porque ele não teve o elemento desonestidade aí no corpo. E isso gera, e aí é que vem o grande problema, que talvez eu não tenha sido suficientemente claro para se colocar nisso aqui. O princípio da insignificância, ele não retira a conduta dolosa, ele retira a tipicidade material. A conduta dolosa, ela fica íntegra. Quando se fala aí que não se agiu com desonestidade, quando se fala aí que ele não agiu, que ele não cometeu improbidade, ilegalidade, está se retirando a conduta dolosa. Então não se chega sequer à tipicidade, porque eu só vou examinar a tipicidade se a conduta for dolosa, se houver resultado e nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado. Se ela morre ali na frente, acabou. Então eu acho que a questão é o seguinte, que não há improbidade nesse caso, não há, mas não há uma detença, o principal argumento jurídico para retirar isso aí não foi o princípio da insignificância. Aliás, há uma dificuldade grande no próprio Superior Tribunal de Justiça, na própria primeira turma, quando se fala em princípio da insignificância, ele ora joga isso na ausência de dolo, retirando a ausência de dolo, ora joga isso na ausência de lesividade ao bem jurídico. Então não há um firmamento, talvez até porque se trata de uma uma sessão de direito público, não se trata de uma sessão de direito penal, e o princípio da insignificância é tipo de direito penal, se aplica no direito penal. Então essa confusão, de qualquer forma, tirando isso, pragmaticamente falando, a segunda turma, embora seja muito mais assim, intransigente nesse ponto do que a primeira, porque são Herman Benjamin, Maro Campbell, Kukina,
Então, esses ministros eles são muito mais, até pelo viso de serem procedentes do Ministério Público, em relação à improbidade administrativa. Então é isso, é só uma questão, só um ponto. Eu tinha visto o acordo. A indisponibilidade de bens, vou começar com uma afirmação de novo. A indisponibilidade de bens não pode ser uma medida cautelatória automática e incontrolável da decisão de recebimento das ações de improbidade administrativa. Haja vista não se prescindir da análise dos fortes indícios de responsabilidade descritos no tema repetitivo 701 do STJ. Para evitar abusos e haver motivação real e controlável das decisões judiciais, quais os contornos corretos a uma decisão tão gravosa como essa? Por favor. 5 minutos. Essa é uma questão que hoje, até o Superior Tribunal de Justiça, ele já, em recurso repetitivo, ele diz que o perículo in mora, vamos colocar o seguinte, todas essas tutelas, elas pressupõem dois requisitos, plausibilidade do direito e o perículo in mora, perículo de dano irreparável. Aí nós podemos separar em tutela de evidência, né? E a tutela de evidência, o legislador pressupõe a existência do perículo in mora, bastando apenas a plausibilidade do direito invocado. Ora, o juiz não pode receber a inicial da ação de improbidade sem o exame prévio, primeiro, de indícios suficientes de autoria. Segundo, em existência do fato. Isso, num juízo prévio que ele faz, e até um juiz, eu reputo isso para receber uma inicial de improbidade, a plausibilidade do direito, do direito alegado, tem que estar presente, porque senão é caso até de não recebimento. Eu não vejo como isso não pode acontecer. Tanto é que a lei permite o indeferimento da inicial, o julgamento, para que o juiz possa dizer que a inexistência do fato, e a questão não é de improbidade, não se trata de improbidade, está aí no artigo 17. Então, na realidade, ele examina o próprio mérito da questão. E quando ele faz isso, e ele recebe a inicial de improbidade, ele praticamente já está atestando aquele primeiro requisito para se conceder a indisponibilidade. O que eu vejo é que precisa, primeiro, esse exame é necessário e indispensável. Segundo, não basta só receber a inicial. Segundo, por status assertionis. Segundo, você precisa de estar caracterizado qual que é o dano que deve ser ressarcido, a existência do dano. Então, não pode ser qualquer dano, até porque para indisponibilizar bem suficientes para a reparação do dano. Então, não pode ter essas medidas acautelatórias, essas medidas, elas têm que existir. Eu tinha um entendimento no tribunal de que, se a indisponibilidade fosse requerida antes do recebimento da ação, haveria necessidade, primeiro, da plausibilidade e do perículo in mora. Só que o Superior Tribunal de Justiça afastou, inclusive, a necessidade do perículo in mora, da demonstração do perículo in mora, mesmo antes do recebimento da ação. Então, claro que há necessidade de se examinar a plausibilidade do direito alegado
pelo Ministério Público, ou seja, da existência da improbidade, da autoria e do dano e do quantificar esse dano. Então, são esses os requisitos indispensáveis e necessários para isso. E eu acho que a pergunta em si, ela é para evitar abusos e haver motivação. A motivação, ela é obrigação de qualquer decisão, né? A ausência de motivação leva à nulidade da decisão. Então, não tem outra medida. O tribunal, diante disso, o tribunal teria que, na realidade, dar provimento ao recurso, né, ou que o juiz motive, ou que revogue a medida, ou que para anular, para voltar para o juiz demitir, ou senão pode haver há casos em que o próprio tribunal ele supera essa questão e ele mesmo motiva mantendo a decisão, né? Então, em tese, seria isso a resposta que eu daria para a questão da indisponibilidade de bens, coisa que não acontece, por exemplo, na medida de sequestro, que já é uma outra medida cautelar em que há necessidade da demonstração do periculo in mora, porque ela se trata de uma tutela de urgência e não uma tutela de evidência. Essa questão ela está tratada no artigo 7º da Lei 8.429, que fala assim: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, opção 1, ou ensejar enriquecimento ilícito, opção 2, não fala da hipótese de violação de princípios. Caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o MP para indisponibilidade dos bens do indiciado. Usa o verbo no imperativo. Caberá à autoridade administrativa representar o MP. A indisponibilidade a que refere o caput recairá, mais uma vez imperativo, sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, uma vez que uma hipótese é exatamente a hipótese de prejuízo, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, uma vez que a outra hipótese em que cabe a indisponibilidade é quando a improbidade enseja enriquecimento ilícito, na literalidade da lei. O primeiro aspecto que a gente precisa destacar é a interpretação do STJ no tema repetitivo 701, que foi dada no sentido de que essa determinação legal afastaria de forma clara e indiscutível a necessidade de periculo in mora como um pressuposto a ser expresso e indiscutivelmente comprovado para que se tenha a possibilidade de indisponibilidade de bens, como no caso das demais medidas cautelares. As medidas cautelares, elas são previstas no novo Código de Processo Civil, eram previstas no Código de 1973, e também nós temos outras medidas, como o sequestro e o afastamento cautelar do agente público, na própria Lei 8.429, como medidas preventivas, como já destacou o desembargador Pedro Bittencourt também, e também o professor Fábio Medina Osório, não tem caráter sancionatório, são medidas instrumentais da eficácia do procedimento que se busca naquela ação de improbidade administrativa. É apenas para garantir a eventual execução do que venha a se punir. Em relação à medida cautelar em questão, que é a indisponibilidade, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o perigo da demora ele seria implícito. Implícito em que sentido? Bastaria o fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade do direito invocado pelo autor da ação de improbidade administrativa, que haja elementos suficientes a demonstrar que se tem caracterizado infração enquadrável na Lei 8.429, de acordo com o que o Superior Tribunal de Justiça entende a esse respeito. Além disso, a gente extrai especificamente do julgamento que adota-se uma parcela da doutrina que falava do indúbio pro societate como fundamento capaz de justificar a indisponibilidade de bens que leve à impossibilidade de alienação, comercialização dos bens. Não impede o uso e a fruição, mas impede a alienação, a disposição em relação a esses bens. É muito engraçado que um acórdão que fala em periculo in mora presumido, periculo in mora implícito, que fala que não é preciso comprovar de forma
cabal e documental no início da ação, que há risco de dilapidação iminente ou uma dilapidação patrimonial já ocorrendo, que esse mesmo acórdão fala o que é verdade, que está na parte inicial da pergunta. É preciso que haja fortes indícios de responsabilidade. É preciso que haja uma prova indiscutível em relação a esse aspecto. E é preciso que haja uma proporção entre o acréscimo patrimonial eventualmente resultante do ilícito, que é a improbidade administrativa, que levou ao enriquecimento indevido de quem cometeu a improbidade administrativa, bem como é preciso que haja proporcionalidade entre o que se quer tornar indisponível e o ressarcimento que se busca. E aí, em relação a esse aspecto, que seria um limitador específico do exercício dessa competência, nós temos uma discussão no Superior Tribunal de Justiça a respeito da multa civil que seria cabível em alguns casos de mera violação a princípios. Porque uma parcela da doutrina e julgados de segundo grau de jurisdição tem entendido que, se no caso de violação de princípios aplica-se multa civil, a multa civil precisa ser assegurada. Assegurada através de quê? De bens indisponíveis. Eu, particularmente, acho que essa é uma interpretação extensiva da regra específica da Lei 8429, que, nesse dispositivo, prevê uma norma muito restritiva, porque impede o livre uso de bens de acordo com o direito de propriedade protegido constitucionalmente, e quando a gente interpreta norma legal que restringe prerrogativas decorrentes de um direito concretizado na Constituição, nós temos como indiscutível a necessidade de fazer uma interpretação restritiva e não ampliativa. Para nós que advogamos, é extremamente sensível, porque as ações de improbidade demoram um século para acabar. Todo mundo sabe disso, né? Me desculpe a sua presença, mas realmente as ações levam um século na ótica de quem está sendo processado. E, muitas vezes, essas ações são julgadas improcedente, na última instância, no mínimo, e com, inclusive, a aceitação de que o fato não tem o tal dolo que tanto aqui se falou. E, enquanto isso, os bens do processado ficaram indisponíveis por uma decisão de mero recebimento da ação inicial. Isso é algo que a gente que advoga na área tem visto com muita frequência. Quando chega o final da ação e os bens são liberados, aquele carro que ficou bloqueado, se você tentar trocar, não dá para comprar um Hot Wheels de plástico, xing-ling. Né? E essa impossibilidade de vivência do processado com os bens que ele precisa utilizar para a sua atividade profissional, para a sua vida pessoal, é que leva a uma situação realmente traumática. E, por isso, a importância de que as decisões sejam mais seguras para quem é submetido a um processo dessa natureza. E para que a pena não ultrapasse a própria pena prevista na regra e que acaba sendo essa indisponibilidade durante muito tempo. Eu estou só fazendo essa colocação para que os alunos consigam compreender a toada da terceira pergunta, para a qual a gente está indo, é a última delas. Tá? É usual a crítica aos abusos na aplicação da lei de improbidade pelos juízes, na interposição de ações desarrazoadas pelo Ministério Público e na sobrevitimização dos réus pelo alongado tempo de duração do processo. É exatamente o que eu tinha dito com outras palavras. Além disso, o abuso pela timidez no uso das rejeições sumárias às ações infundadas, que a gente vê normalmente acontecendo nas ações de improbidade. Elas têm um momento para recebimento lá na inicial e os juízes passam batido e deixam, olha, recebo e nós vamos discutir isso ao longo do processo. E essa atitude faz com que esse prolongar gere grandes prejuízos. Portanto, para evitar esses abusos, quais seriam os parâmetros corretivos que podem ser sugeridos? Bom, a questão é uma questão ela é interessante, é instigante. Eu não poderia sair daqui sem levar uma cutucadinha do pessoal da OAB, justamente por causa disso, mas devolvendo a cutucada e dizendo o seguinte: não há justificativa, evidentemente, para a pessoa que está sendo processada, para a pessoa que é réu, ter o processo prolongado
durante muito tempo, infinitamente, isso levando a ele uma carga sobre o aspecto pessoal, sobre o aspecto até do seu conceito na sociedade, principalmente a pecha de ímprobo. Não há, evidente que não. Agora, claro, para quem deve, quanto mais empurrar o processo, melhor, né? Então, esses são os dois lados da moeda que a gente tem que olhar, tem que ver. Primeiramente, está se adotando uma prática que eu não concordo, na realidade eu rejeito, do hábito que o judiciário tinha e tem de receber denúncia apenas de uma forma de examinar de forma superficial a materialidade do fato. Eu até disse, a existência da materialidade do fato, quando o crime é material, por exemplo, laudo pericial, etc., algumas testemunhas, e os indícios suficientes de autoria. Isso, de uma certa forma, pela prática, colou isso na improbidade. E a maioria dos juízes, infelizmente, fazem isso. Sendo que a lei aqui, ela é clara no sentido de que aquela defesa, vamos chamar de defesa prévia, porque para mim não é defesa prévia, porque o professor Fábio aqui deixou isso muito claro e a gente percebe isso. Quando vem o inquérito civil, porque a ação de improbidade normalmente é fundada no inquérito civil, onde se colhe ali prova documental, testemunhas, ainda que a testemunha tenha sido só ouvida por uma parte, mas prova documental que atesta a existência do fato, porque se não atestar a existência do fato, não tem como responder, não tem nem como propor a ação, E a vinculação do fato ali, provado, descrito ali, demonstrado, com a pessoa que está sendo, não é indiciada, mas que está sendo, está figurando no polo passivo da ação, da ação. Então, se o juiz tem ali, na realidade, um manancial e um conjunto probatório significante para ele até exercer até a possibilidade de entender que aquele fato é atípico, ou que aquele fato não existiu, que aquilo que está colocando ali não tem problema. Mais difícil um pouco, mas é possível. Então, permite, e hoje o Código de Processo Civil permite o exame, o indeferimento, julgando o mérito da inicial, o indeferimento da inicial, mesmo antes de citar o réu. Hoje é a possibilidade. Aqui há o contraditório. Então, o juiz pode, sim, e deve examinar essa questão. Porque esse recebimento, infelizmente, a maioria dos juízes não age assim, e, infelizmente, o próprio judiciário, em grau recursal, também adota a mesma postura. Infelizmente. E é difícil. Colegiado, você é um voto, você não decide nada. Você é mais um voto. Você pode ser voto vencedor ou voto vencido, mas você é voto. Então, essa questão é a primeira, é uma questão que a gente que precisa haver uma mudança de atitude. Agora, a defesa feita nesse momento, muito advogado, por estratégia, não faz a defesa como ela deveria ser feita ali naquele momento. E esse, às vezes, é o problema. Não força. Por quê? E até a gente entende. Eu tenho a visão de juiz. A visão do advogado no processo é diferente da nossa. Eu sou um sujeito imparcial do processo. Os outros são sujeitos parciais e o advogado representa ele. Então, muitas vezes a forçação de barra, o exame vai levar, a expressão, mas ele vai levar um pré-julgamento da ação
limitando depois e dificultando o direito de defesa no decorrer da instrução processual. Eu estou dizendo uma visão. Por isso é que a gente, muitas vezes, compreende essa questão. Compreende por quê? Porque, como se trata de conceitos abertos na improbidade, a descrição do fato, muitas vezes, você fica naquela zona cinzenta, se é ou não é. E na dúvida, aí sim, você teria que receber a inicial. Só que esse exame não se faz de uma forma acurada, infelizmente, principalmente, gente, pelo número de processos, enfim, várias outras coisas, até por questão de comodidade do juiz. E às vezes do advogado também, que eu não vou isentar o advogado, porque eu estou aqui na plateia, não. Estou com advogados aqui. Na realidade, às vezes o advogado faz uma defesa no 30 proforme, como ele fazia no antigo rito da defesa prévia lá para receber a denúncia. E é esse, às vezes, o problema. E quem sofre com isso é a pessoa que vai figurar no polo passivo dessa relação. Eu estou com o tempo esgotado, mas depois eu gostaria até, se tivesse uma possibilidade, de falar da questão, em matéria de defesa, das sanções. Que eu acho... Posso falar? Posso falar, presidente? Eu aqui tenho que... Ao presidente, aqui eu não tenho poder de polícia, aqui não é audiência. Então, mas o que eu gostaria também de dizer, que é um ponto que não se bate muito. Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem uma posição firmada ainda sobre se pode alterar para menos, evidentemente, em nome do princípio do favor rei, para menos a pena aplicada se o advogado, ao recorrer, não atacar especificamente essa pena. Eu tenho a posição, como aí se aplica as sanções do direito penal, ou seja, as garantias constitucionais do direito penal, por fazerem para a sanção ter sanções ali de natureza restritiva de direitos, como a perda, como a suspensão dos direitos políticos, entre outros, proibição de contratar com a administração. Tenho para mim que o juiz pode fazer de ofício, porque quem dosa a pena é o juiz. Quem dosa a pena é o juiz. Se o promotor pediu, por exemplo, uma pena mínima, pouco importa, o juiz pode aumentar a pena na primeira instância, evidentemente. Se a parte recorreu e não pediu especificamente, não atacou a proporcionalidade da pena, o juiz pode reduzir, a segunda instância pode reduzir a pena, sim. Pode reduzir a pena, sim. Só que isso não é muito bem atacado. E eu acho da seguinte maneira, aí voltando àquela questão, que não se adote o princípio da insignificância, que ache que, e isso aí, os julgados, eles trazem, são muito variados, gente. Eu estava comentando com a Cristiana, dizendo o seguinte, que administrar passou a ser uma atividade de risco. É uma atividade de risco. Eu fui gestor, eu fui presidente do Tribunal de Justiça, eu pisava em ovos. Eu pedia parecer, eu pedia isso, eu pedia aquilo para me resguardar, para retirar o elemento subjetivo da improbidade. Porque como eu conheço, julgava isso, eu ficava olhando de olho, será que isso aqui não pode parecer uma improbidade? Será que eu não vou ter um problema com o Ministério Público? Então, hoje, a atividade é de risco. E aí eu falo aos senhores o seguinte, o advogado, se fosse advogado, eu bateria muito na questão da pena, ainda que eles reconhecessem a improbidade. Ou uma multa, ou simplesmente um ressarcimento do dano, sem as outras penas de maior gravidade. Porque, no fundo, o que nós estamos fazendo é banalizando a improbidade. Nós estamos tornando a improbidade uma coisa banal. Qualquer coisa é improbidade. Você descumpriu a lei, é improbidade. Você fez isso, é improbidade. E depende do sabor do julgador, do promotor e da qualidade do advogado. Então fica uma coisa meio complicada.
o exemplo que a doutora Raquel deu, ali em São Paulo, eu estava vendo, o sujeito foi condenado, teve suspensos os direitos políticos, perdeu o cargo, teve proibição de contratar com a administração, e a reparação do dano, acho que foi pouca monta, foi R$100 e poucos. Por quê? Porque ele recebeu o telefone celular e ele dava... ele deu telefonema para a namorada, sei lá, tantos telefonemas para a namorada e tudo, e isso configurou improbidade administrativa, e assim por diante. Então, eu tenho a impressão, eu fico cada vez mais assustado. Administrar é profissão de muito risco, não é de pouco risco hoje, não, é de muito risco, né? Então, por isso que o advogado deveria bater muito, insistir muito na questão da dosimetria da pena. Olha, eu falando em direito penal, mas é isso, na dosimetria da pena, porque se o sujeito consegue não ter as duas penas maiores, ele já consegue, ele está no lucro. Perdão a forma tanto assim vulgar de falar, mas eu acho que é isso que eu gostaria de deixar colocado aqui para vocês, com a visão de quem julga. Eu estou afastado há muito tempo eu não dou mais aula há muito tempo, mas eu sou julgador. Eu julgo, eu vejo o dia a dia do direito, né? E a palavra nós os juízes é que julgam, tirando o caráter de arrogância, que nós que julgamos, nós é que decidimos. Sim, mas evidentemente eu estou vendo a visão que nós temos e a falta dos processos que eu vejo de improbidade administrativa, de atacar esse ponto. É mais ou menos a questão do júri. O sujeito pede negativa de autoria, ou é tudo ou é nada. Se rejeitar a tese da negativa de autoria, ele está condenado. É um quesito só. Então, é isso que eu vejo. Eu acho que teria que haver uma forma mais de atacar e de enfrentar esse problema, porque, infelizmente, os juízes não veem isso. Eles aplicam as regras do processo civil para não examinar a questão, tanto devoluto quanto apelato. Então, eles têm isso aí. Então, é isso. A Lei 8429, ela tem um dispositivo que fala que, recebida a defesa prévia, fala manifestação, é a defesa preliminar daquele que é acusado de improbidade administrativa, o juiz, em 30 dias, rejeitará a ação nos casos de 1. Inexistência do ato de improbidade, 2. Na hipótese de improcedência da ação, e 3. Inadequação da via eleita. A inexistência do ato de improbidade, ela nos leva de novo à questão da tipicidade formal e material. Em relação à tipicidade formal, é preciso que haja um enquadramento em uma das hipóteses que seja elencada como caso de improbidade administrativa nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8429. Esse elenco, ele é feito, muitas vezes, com o uso de conceitos jurídicos indeterminados, sendo qualificado por alguns até por cláusulas abertas. E há, já na doutrina, o entendimento de que essa tipicidade formal, por conceitos mais abertos, ela estaria com os dias contados, que a gente precisaria de uma enumeração em tipicidade absoluta. Eu, particularmente, divirjo dessa posição. Eu acho que, em matéria de improbidade administrativa, de ilícito disciplinar, a gente não tem como estabelecer uma tipicidade fechada. Por quê? Porque a criatividade ilícita do agente público brasileiro é algo inimaginável. O dia que a gente descrever 537 condutas, vai se inventar a 538.
A gente não consegue falar, nem direito penal trabalha com tipicidade absoluta, gente, porque tem norma penal em branco. Então não vai ser na lei de improbidade administrativa que a gente vai falar de tipicidade formal absoluta. Me desculpem, com a devida vênia, aqueles que pensam em sentido contrário. Marçal Justen Filho e diversos outros autores. Em relação à tipicidade material, o que está em discussão é a chamada justa causa. Justa causa é a necessidade de prova indiciária. E aí, como usou a expressão o professor Fábio Medina, de indício leve, para a improbidade administrativa, realmente um indício leve. O indício ele tem que ser preciso, ele tem que ser contundente e ele tem que ser forte. Aí as pessoas falam, então não é indício. O que é indício? Vem lá do latim, vestígio, rastro. Trabalhar com improbidade administrativa é trabalhar com rastro, é trabalhar com vestígio. Trabalhar com improbidade administrativa é não ter provas cabais, é ter rastros precisos, indicados, demonstrados de forma objetiva. O fato da prova ser indiciária não significa que ela admite mera suposição. E aí a gente tem que ter cuidado para manter o equilíbrio, porque em improbidade administrativa, qual é o risco que você corre? Ou você vira um bobão que fala que a prova tem que ser cabal no início da ação de improbidade, senão você não consegue fazer nada, e aí esse país vai continuar na mão de bandido do jeito que está. Ou você vira o rigoroso que aceita qualquer coisa sem a menor plausibilidade do que está sendo apresentado, com descrições abstratas, divorciadas até mesmo de uma mera narrativa fática sustentável e sai por aí destruindo a vida das pessoas. A gente precisa sair dos dois polos. Entre ser o idiota que não faz nada para combater a improbidade administrativa e ser o que acha que é preciso acabar com qualquer pessoa em relação a qual haja a mínima suspeita de desvio, tem um caminho do meio. E o sistema nos dá o caminho do meio. O sistema estabelece se há inexistência de ato de improbidade. Quando que há? Volta lá na primeira pergunta. Quais são os elementos que, de acordo com a jurisprudência, são capazes de afastar a existência de periculosidade? Se há mínima ofensividade da conduta do agente, se não há periculosidade social da ação, se há um reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, se há inexpressividade da lesão jurídica provocada, usem isso que a jurisprudência estabelece com o nome de proporcionalidade, insignificância, redução da tipicidade material, inventem o nome que quiserem, mas contem que, naquele caso, não é razoável falar em improbidade administrativa do ponto de vista material. E isso, embora seja difícil de ser feito, é possível. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Foi trabalhar com improbidade, escolheu o difícil na vida. Quer trabalhar com coisa fácil, vai ser professor de matemática. De gente na graduação, no mínimo, porque se for no ensino fundamental e médio, está na água. Foi trabalhar com improbidade administrativa, está queimando o karma na vida. Queima logo para não voltar. Aí as pessoas falam, mas fazer investigação é muito difícil. Querido, a vida é difícil. Ontem uma amiga me ligou que está em Aracaju, num congresso das corregedorias, não sei se é da Advocacia da União, da PFN, falando que eles agora estão fazendo análise de eficiência com a proporcionalidade da aplicação dos recursos investigativos, tendo em vista a finalidade punitiva. E que eles estão chegando à conclusão que a gente gasta muito dinheiro à toa. Então, que assim, tem uma duvidazinha, dá uma condenadinha da pessoa que qualquer coisa ela revê no judiciário. Oi! Por quê? Porque instruir PAD é muito difícil. Oi! Porque estabelecer coleta de dados de forma objetiva na estrutura da administração é complicado demais. Alô? Se a administração, que é a administração, no PAD tem acesso a tudo, não coletar os dados, quem é que vai coletar? O juiz que está dentro do gabinete dele? Nós precisamos trabalhar com a ideia de cada um fazer a sua parte. Advogado parar de defender gente bandida que acaba com dinheiro público. Ministério Público parar de fazer conchavo interno e só ajuizar a ação de improbidade administrativa nos 6 últimos meses do mandato, porque bater em cachorro morto é fácil e durante 4, 5 anos não se faz nada. É preciso que o Estado Executivo assuma a tarefa de coletar os dados e remeter para o Ministério Público, porque é interesse dele, Estado, município, Estado, União, estabelecer quais são
são as condições de improbidade, botar para fora essa gente bandida que denigre a imagem do servidor público. E é preciso que o juiz, na condução do processo, uma vez apresentados os elementos, tenha coragem de falar assim, isso aqui não vai adiante, não, porque isso vai destruir a vida da pessoa, isso aqui não é caso de disponibilidade do interesse público, porque não tem os pressupostos que são necessários, não há bem jurídico comprometido que justifique isso, porque o dia que cada um de nós tiver coragem de fazer o papel que lhe cabe, sem fazer conchavos políticos para preservar poder, esse país muda. E eu acredito nisso.